Seja bem-vindo! Meu nome é Vitor Vasconcelos, eu sou fonoaudiólogo formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestrando no programa de pós-graduação em fonoaudiologia associado entre o UFRN e o UFPB, orientado e coordenado pela professora doutora Sheila Ballen, que participou comigo no processo de construção dessa web palestra. Hoje é dia de falar sobre a fala. Com o título O Passo a Passo das Palavras, Marcos no Desenvolvimento de Fala, vamos entender como nós, humanos, aprendemos a nos comunicar. Nosso objetivo nessa web palestra é conhecer o desenvolvimento das habilidades de audição e linguagem necessários para essa atividade tão cotidiana que nem parece ter a complexidade que tem. Vamos começar nossa jornada em nossa primeira casa, um ambiente fechado e cheio de líquido, mas muito seguro e cuidado. Já sabe onde é? A barriga da gestante. Na 20ª semana, o nosso corpo já possui a cóclea formada, do tamanho que ela vai ter a vida toda, e nos permite ter acesso ao som. Esse som chega pela vibração no meio líquido e começa a ser percebido pelo bebê, que os reconhecerá após o nascimento. Não é à toa que a voz da mãe é uma das suas preferidas, uma das principais coisas que acalma o bebê. Afinal, antes de nascer, ele a escutou por bastante tempo. Então já lhe soa familiar. Em alguns estudos em que pais e mães liam as mesmas histórias para as crianças antes delas nascerem, ainda na barriga, e foi possível observar que após o nascimento, essas mesmas crianças reagiam de forma mais atenta a essas histórias, comparada a novas histórias. O mesmo evento vale para músicas. Então nós podemos ver que desde muito cedo já estamos desenvolvendo mais de uma habilidade ao mesmo tempo. Vamos falar de uma por uma aqui, mas sempre lembrando que elas evoluem de forma conjunta. Você viu esse círculo na tela? Não? Vamos tentar de novo. E agora, viu? Então, você consegue ter uma detecção visual do círculo. O mesmo vai acontecer com o bebê, já após o nascimento, porém com sinal sonoro. A capacidade de perceber a presença de um som é uma das mais básicas habilidades auditivas a serem desenvolvidas. Ela pode ser percebida pela mudança de reação da criança no momento em que alguém começa a falar ou que uma moto passa, por exemplo. Isso significa que a passagem de som mecânico está ocorrendo adequadamente da orelha externa, passando pela orelha média, chegando na orelha interna, onde na cóclea vai se tornar uma transmissão de som elétrico e vai ser encaminhado até o nosso cérebro. Então, todo esse processo de captação do som está funcionando de forma eficaz e adequada para a gente ter a detecção do som. Mas não basta diferenciar o som do silêncio. Precisamos de muito mais do que isso para a construção da nossa habilidade de comunicação. Contudo, não significa que toda a comunicação só ocorre por meio das palavras. A partir dos primeiros choros, a criança passa de uma fase onde ela apenas reage aos acontecimentos estranhos que ela sente, como fome, medo, dor, e passa a entender o que está sentindo, graças ao retorno fornecido pelos pais. Por exemplo, num primeiro momento, o bebê chorará por sentir-se incomodado com a sensação de fome, sem entender o que precisa. Esse choro fará com que a mãe vá até ele e possa tentar ajudá-lo, amamentando. É nesse momento que o bebê aprende que consegue ser alimentado a partir do choro e poderá replicá-lo. E assim vão surgindo os choros de fralda, fome, dor
ou apenas carência. Do choro, a criança avança ao riso, ao apontar, às caretas, que são formas não verbais também de se comunicar. Essa comunicação em uso é estudada pelo nível pragmático. Nela, veremos a criança caminhando de comunicações não verbais para as verbais, à medida em que suas necessidades comunicativas também aumentam. Características de prosódia, como entonação, revelam a intenção do discurso. Quais os objetivos do bebê ao chorar, ao apontar um objeto, ao balbuciar e saber esperar quando os pais falam? Nosso objetivo de evolução é de que as crianças possam construir narrativas e contar como foi seu dia, até, depois, a construção de diálogos com respeito a opiniões externas e transmissões claras dos pensamentos. Embora seja um dos níveis mais primordiais, pessoas diagnosticadas dentro do espectro autista ou com transtorno da comunicação social têm uma dificuldade maior em desenvolver esse nível linguístico. Mas ainda há muito a ser visto. Como falamos de sons, existem infinitas possibilidades de estímulos sonoros, desde um chocalho até uma buzina. E como diferenciá-los? A discriminação é a segunda habilidade auditiva desenvolvida pela criança. Saber diferenciar o som de fala da mãe para a fala do pai, saber que um som é mais alto ou mais baixo, quando ele é carinhoso ou severo. Todas essas informações tão sutis vão se desenvolvendo a partir da apresentação de diferentes estímulos. E com a evolução da discriminação dos sons, surge também a tentativa de reprodução desses sons. Enquanto pais, temos por muitas vezes o balbucio como a tentativa da criança em se comunicar conosco. Mas, na verdade, nosso bebê está apenas descobrindo que tem uma boca, lábios e que quando eles se movem, ele consegue fazer diferentes sons. Não significa que ele saberá como movê-los. É tudo um processo de exploração sensorial, até que, uma feliz oportunidade, ele consegue produzir sons bilabiais. No encontro e desencontro dos dois lábios, sai um pá, vira um papá, que vira papai, ou má, que vira mamá, que vira mamãe, nos ouvidos dos pais ansiosos, que desenvolveram todas as habilidades de linguagem, mas que nesse momento só vão escutar o que querem. E que bom que escutam, porque é quando eles pensam que a criança falou papai ou mamãe que eles vão reforçando positivamente o bebê a criar o significado daquele conjunto de sons. Importante ressaltar que apenas conversar em frente ao bebê não significa expor o bebê ao diálogo. É necessário interagir com o mesmo, fazê-lo perceber que ele é um pequeno humano. Por isso, aquela velha brincadeira de cadê o braço do bebê, cadê a perna do bebê é tão importante. Trabalha-se consciência corporal da criança junto com a exposição ao vocabulário do corpo humano e, claro, em tom melódico, daqueles que a gente faz quando vê um bebê fofo ali. Por quê? Ele é chamado de manhês e essa entonação específica chama a atenção da criança pela sua riqueza melódica quando comparada à fala cotidiana. Então, quanto mais atento o bebê estiver aos estímulos, mais ele conseguirá absorver as informações que precisará. Sempre bom relembrar, crianças entendem muito antes de produzirem. É necessário que elas entendam do que se fala para saber como usar as palavras. Para entendermos melhor sobre a discriminação dos sons, voltemos à nossa cóclea, nosso órgão sensorial da audição localizado na orelha interna.
tem células ciliadas localizadas por todo o percurso de suas 2,5 voltas em caracol, sendo que a parte mais central da cóclea se responsabiliza pelos sons mais graves, a partir dos 20 Hz, e a parte mais externa, de entrada, é responsável pelos sons agudos, que vão até os 20.000 Hz. Quando recebemos um estímulo de tom puro, ou seja, de uma frequência específica, apenas uma região muito estreita da cóclea é ativada. Quando nós recebemos estímulos de fala, que é um som complexo, várias regiões são ativadas e a sincronia neural faz toda a diferença na discriminação desses sons. Para entender que um som fino veio primeiro do que um som grave, que um som veio em intensidade mais forte do que o outro, ou que um som demorou mais do que o outro, a discriminação dos sons será fundamental para o avanço do desenvolvimento e reconhecimento dos sons, como veremos mais à frente. Após detectarmos e discriminarmos os sons, passamos então a localizá-los, para buscar um brinquedo em nossa frente, para olharmos de onde vem aquele som e descobrir o que será que ele quer dizer. A localização é uma parte muito importante do desenvolvimento auditivo e de linguagem, por mostrar uma relação entre as nossas duas orelhas. Se a criança conseguir localizar de onde vem o som, é porque ela tem a percepção de que o som surgiu de uma forma mais intensa e mais rápida em um lado do que em outro, mesmo que com milésimos de diferença. Tudo que nós escutamos pela vibração do ar, se não estamos de fone, pode ser captado pelas duas orelhas. Porém, a informação chega com um tempo mínimo de diferença entre essas orelhas e, consequentemente, ao cérebro. Tudo que escutamos pela orelha direita é processado primeiro no hemisfério esquerdo e então passa para o hemisfério direito. Tudo isso ocorre de forma muito rápida, enquanto o que é escutado pela orelha esquerda passa para o hemisfério direito e só então vai para o hemisfério esquerdo. Então, a partir da chegada da informação primeiro em um dos hemisférios, o nosso cérebro consegue detectar de onde o som surgiu. Pessoas com deficiência auditiva assimétrica, por exemplo, eu tenho uma audição boa de um lado e uma perda moderada no outro lado, já vão ter uma dificuldade maior nessa habilidade, pois muitas vezes o som que deveria ser recebido pelo lado pior acaba sendo observado primeiro no lado melhor. E essa percepção dos sons vai evoluindo para que se chegue ao reconhecimento deles. Saber distinguir só pelo som o que pode ter emitido. Quem foi que falou atrás dela? Foi o pai ou foi a mãe? Foi o cachorro? E a criança vai tendo esse reconhecimento mais trabalhado para uma melhor interação. Então, muitas vezes, quando a gente está escutando uma música e consegue separar qual é o som de cada instrumento, é um reconhecimento de cada instrumento. E como é construído esse reconhecimento? Vamos pensar em um álbum de sons. A cada som que eu escuto, eu tiro uma foto auditiva daquele momento e guardo em meu álbum com a legenda do que emitiu o som. E à medida que eu vou experienciando diversas situações, eu vou aumentando o meu álbum para um reconhecimento mais rápido. Uma habilidade muito interessante desse reconhecimento será a de afunilar os sons da língua. Todo bebê nasce disposto a aprender qualquer idioma do mundo. Um bebê nascido na China e trazido para o Brasil ainda nas primeiras semanas de vida poderá aprender português brasileiro como sua língua nativa com perfeita fluência e não saber nada sobre o idioma chinês, por exemplo.
Porém, se em casa seus pais falam exclusivamente chinês e fora de casa ele escuta o português brasileiro, este bebê será capaz de reconhecer e futuramente reproduzir o som de ambos os idiomas. Isso porque os estímulos para aqueles conjuntos de fonemas específicos, tanto do chinês quanto do português brasileiro, foram apresentados durante uma etapa de desenvolvimento no qual as conexões entre os neurônios estão se formando de forma acelerada, para mais adiante fixarem apenas as informações que considerarem relevantes. Assim como a nossa memória, que absorve todas as informações de curto prazo, fixando apenas aquilo que aparece de forma mais frequente ou com maior impacto emocional. Para o estudo dos sons da língua, existe a fonologia. Nela, podemos entender por que algumas palavras são mais fáceis para a produção da criança, que precisa aprender sobre os modos de articulação, se é, por exemplo, pelo nariz, como ou se são oclusivos, como p ou k, e sobre pontos articulatórios, como colocar a língua atrás do dente, como t, ou próximo do céu da boca, como sh, quando emitir um som durante a articulação, como em z, ou quando não, em s. E tudo isso sem ninguém parar de frente para ela e dar instrução, apenas pelas observações, tentativas e erros. Não é fácil. Começamos, é claro, dos mais simples, como conjuntos de consoante vogal, ba, mé, si, para só então pensarmos em encontros consonantais, como brinquedo, flecha, abrir. E após o reconhecimento dessas palavras tão diferenciadas, que a criança passa a perceber diferenças delicadas entre sede e sede, verão e verão. E aí vem a etapa mais difícil de todas: compreender. Afinal, de nada adianta perceber a existência de um som, distingui-lo de todos os outros sons possíveis, para no fim não saber o que aquela sequência de sons representa. A representação dos objetos, ações ou sentimentos se dá por meio desses signos. O signo é composto de significado, que é o conceito da sensação ou objeto de forma mais concreta, enquanto significante é a sequência de sons que vão ser associadas àquele significado. Por exemplo, a bola que a criança pega é o objeto, é o significado. A palavra bola, que é a junção do som b, o, a, é o significante. E a junção das letras bola são as representações escritas do significante e, consequentemente, do significado. Para que essa compreensão aconteça, a criança deve ser exposta aos significantes junto aos seus significados. Afinal, como eu posso aprender que um cavalo é um cavalo se eu só tenho um brinquedo de cachorro? Durante a compreensão, a criança usará todos os recursos que já desenvolveu. Ela detecta a presença do som, se atenta a ele, discrimina os pequenos detalhes entre os estímulos sonoros e os separa em palavras que ela reconhece. Após esse reconhecimento das palavras, ela irá juntar todas essas informações ao contexto para, enfim, entender a mensagem e poder responder adequadamente. E é explorando que o pequeno humano vai associando as informações entre os objetos, cores e sensações e vai imitando mais e mais coisas, começa a repetir palavras como água,
que em uma única palavra significa eu quero água. E a partir dessa palavra e do reforço dos pais, passa a repetir frases que já ouviu antes, frases pequenas, dentro do contexto da rotina. Por exemplo, quer água. E à medida em que falamos, vamos descobrindo respostas. Descobrimos que para conseguirmos algo que não está em nosso alcance, podemos pedir. E é por meio das novas experiências que vão se aprendendo novas palavras. É esperado que a criança de 1 ano e meio aos 2 anos e meio adquira em média 10 palavras por dia, que vão se somando uma a uma em nosso vocabulário. E então podemos usá-las junto ao que já conhecíamos. Nossas frases começam a aumentar para quer água gelada e vira uma chuva de palavras que vão de pingo em pingo, tornando esse novo vocabulário da criança. E nesse novo mundo de descoberta de palavras, enquanto o vocabulário está se expandindo, ele vai entendendo o significado dessas palavras. E aí está o estudo da semântica, na qual, para começar a organizar esse tanto de novidade que a criança foi aprendendo, tornou-se necessário categorizar. Então, as informações começam a se agrupar em uma rede neural de classes semânticas, como locais, partes do corpo, animais, partes da casa, e vão se somando a sinônimos, antônimos, para uma melhor construção desse vocabulário. E é claro, todas as habilidades são afetadas pelo ambiente. E para expandirmos nosso vocabulário, precisamos de uma imersão contextualizada em estímulos. Não é apenas apontando para os objetos e nomeando que a criança aprenderá. É preciso incluí-los na conversa, falar mais sobre, mostrar o uso e sempre respeitando o interesse da criança. Afinal, desde pequeno, é muito mais fácil aprender o que a gente quer do que o que mandam a gente aprender, não é mesmo? E a partir das exposições das ideias, a criança vai entendendo a ordem das palavras nas frases, e assim vai construindo o seu nível sintático, no qual segue as ordens gramaticais de seu idioma, desde entender adjetivos como bola grande, até conjugação de verbos como joga a bola. A sintática, por sua vez, está relacionada às estruturas, a importância das palavras nas frases e das frases nos discursos, e que mensagem está sendo transmitida por essa organização. Essa habilidade ela depende muitas vezes de um bom nível semântico, pois como podemos formar boas sentenças com poucas palavras? Por isso, pessoas diagnosticadas com distúrbio específico de linguagem podem apresentar maior dificuldade nos níveis semânticos e sintáticos por consequência. E desde o primeiro balbucio até o uso da nossa linguagem de forma plena, estamos desenvolvendo também a fluência, nossa capacidade de organização e produção de ideias, de pensamentos, diálogos, mantendo essa comunicação fluida e natural. A fluência estuda essa harmonia, a sequência de palavras sem bloqueios ou interrupções, repetições inadequadas, diferenciando momentos naturais da desfluência, com o qual podemos repetir algumas palavras, parar breves segundos para retomada de raciocínio e continuar sem que isso chame mais atenção do que o conteúdo da mensagem em si, o que acontece nos casos de gagueira. Curiosamente, as crianças podem apresentar fases de gagueira na infância que não devem ser reforçadas pelos pais,
pois trata-se de uma etapa no desenvolvimento dessa habilidade. Ela está organizando esse discurso, muitas vezes acelera o pensamento e a produção de fala e acaba gerando esses bloqueios, essas repetições típicas da gagueira que, se reforçadas, podem ficar fixas. Se não reforçadas, podem simplesmente passar direto pela etapa de desenvolvimento. Então, prepara que está na hora da revisão. Pergunta número 1. A habilidade auditiva de perceber qual o elemento que originou um determinado som é chamada de opção A, detecção, opção B, localização, opção C, compreensão, ou opção D, reconhecimento. No caso, a resposta correta é reconhecimento. Então, você saber o que foi que gerou aquele som, você ouvir um som e já imaginar que aquilo é um som de um cachorro, aquilo é um som de um pai falando, aquilo é um som de um violão. Tudo isso é reconhecimento auditivo. Então, se fosse de onde veio o som, seria localização. Que existia um som, detecção. Ou entender o que aquele som quis dizer, e aí já seria compreensão. Pergunta número 2. O nível linguístico responsável pelas intenções comunicativas é o opção A, pragmático, opção B, sintático, opção C, semântico, opção D, fonológico. E a resposta correta é a opção A, pragmático. Então, o pragmático ele vai estar relacionado com as intenções comunicativas, com a interação, enquanto o sintático está mais focado na estrutura, na organização das palavras, e o semântico no significado dessas palavras. Já o fonológico na questão dos sons da língua, nos sons que a gente produz para ter essa comunicação. Então vamos para a pergunta número 3. Verdadeiro ou falso? Afirmação A. O bebê só começa a se comunicar a partir da primeira palavra. Afirmação B. Palavras menores nem sempre são mais fáceis de falar do que palavras maiores. Afirmação C. Após começar a falar, a criança não precisa mais de diálogos para o seu desenvolvimento. E a afirmação D. Compreendemos a fala antes de começar a produzi-la. E aí vamos às respostas. Opção A. O bebê já se comunica muito antes da primeira palavra. Assim que ele nasce, ele já nasce chorando, já nasce querendo reagir, e essa reação, tendo resposta, começa a criar esse vínculo de informação, de comunicação. Afirmação B. Palavras menores podem parecer mais fáceis de serem ditas, mas a gente tem um grande vocabulário por aí. Então a própria palavra grande já é mais difícil de se falar do que, por exemplo, banana, que é composta somente de sílabas mais simples. Então a criança pode aprender primeiro palavras mais extensas, porém mais simples, e depois aprender as palavras mais complexas, por mais que menores. Afirmação C. Após começar a falar, a criança ainda precisa sim de estímulo, porque ela está só começando. Ainda tem muita coisa para desenrolar. E a afirmação D.
compreendemos a fala antes de começar a produzi-la. A etapa de compreensão, ela sempre virá antes. Então, sempre que você estiver conversando com a criança, mesmo que ela ainda não responda, trate como se ela estivesse entendendo, porque é muito provável que ela já esteja. Então você vai realmente estimulando, conversando com ela, interagindo, percebendo todos esses fatores atencionais que a gente abordou. Então, para fechar, para o desenvolvimento de linguagem são necessárias essas habilidades de audição, de detecção, discriminação, localização, reconhecimento e compreensão, e habilidades de linguagem de pragmática, fonologia, semântica, sintática e fluência, para que elas, de forma juntas, integradas, possam transmitir da melhor forma possível e receber, afinal, linguagem é uma via de mão dupla, toda a comunicação que a gente precisa para o nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as referências utilizadas. E até a próxima.